Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido ao vivo para toda São José do Rio Preto através do canal 7 da NET. E também para outros locais do Brasil e do mundo, por que não, através do site www.tvriopreto.tv, www.tvriopreto.tv. Diariamente nós fazemos questão de registrar, através do nosso sistema de monitoramento aqui no estúdio da TV Rio Preto, em São José do Rio Preto, os acessos que a gente recebe de várias partes do mundo, de outros continentes inclusive, para assistir o nosso programa ao vivo. Isso é muito bacana, né? Realmente não existem fronteiras para a internet e além da cidade de São José do Rio Preto, o Opinião Cidade está sendo acompanhado por outros municípios brasileiros em várias regiões do Brasil e por outros países e outros continentes inclusive. No programa de hoje nós vamos conversar sobre assistência social. A nossa convidada deve ser a secretária Helena Marangoni, secretária municipal da Assistência Social da Prefeitura de São José do Rio Preto. A secretária daqui a pouco estará conosco aqui no estúdio, nós vamos conversar com ela sobre dois assuntos em especial. Um deles diz respeito ao fato de que São José do Rio Preto ficou em primeiro lugar no país na categoria Grande Porte do Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão, realizado no 17º Encontro Nacional do Congemas. Congemas é Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. A secretária da Assistência Social de Rio Preto, Helena Cristina Marangoni, recebeu o troféu no final do mês passado na cidade de Fortaleza. O município foi premiado com o projeto Diagnóstico Socioterritorial Participativo. É sobre isso que nós vamos conversar com ela. Esse projeto foi desenvolvido e implantado pela equipe técnica da Vigilância Socioassistencial da SEMAS, Secretaria da Assistência Social, sob a supervisão da professora doutora Dirce Koga. O diagnóstico traz uma série de dados e informações levantadas que norteiam as diretrizes e prioridades do Plano Municipal de Assistência Social. Esse plano é um plano construído pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com a participação coletiva dos usuários, equipe técnica da rede socioassistencial, conselheiros, lideranças locais que integram a metodologia de trabalho participativo em que se destacou o mapa falado. O Rio Preto foi a única cidade do estado de São Paulo contemplada na categoria Grande Porte. A cidade é considerada pelo Ministério do Desenvolvimento Social referência nacional na implantação da vigilância socioassistencial e na construção do diagnóstico socioterritorial participativo que está previsto no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Esse prêmio, sobre o qual nós vamos conversar daqui a pouco com a secretária da Assistência Social, foi entregue à secretária Helena Marangoni e à assistente social e coordenadora do Departamento de Vigilância Socioassistencial, Patrícia Lisboa Bernucci, pelo presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o José Rodrigues Rocha Júnior. Esse é um dos assuntos, então, que a gente vai conversar com a secretária aqui no Opinião Cidade. O outro assunto é uma ação que vai ser desenvolvida pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que diz respeito à mobilização e o seminário Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É um tema muito importante, muito em voga em diferentes regiões do Brasil e do qual São José do Rio Preto, embora seja uma cidade muito evoluída, etc., não consegue escapar não. Tem problema sim, sobretudo porque a gente está ligado, está no meio da ligação de vias importantes, viárias do Brasil, né, de rodovias importantes, a BR-153, por exemplo, a rodovia Washington Luiz, e essa presença dessas pessoas que se transportam pelo Brasil todo, acabam ensejando o envolvimento nesse problema, a questão da exploração sexual de crianças e de adolescentes. Esse tema vai ser objeto de uma mobilização e do seminário. A mobilização, no dia 18 de maio, na próxima segunda-feira, a partir das 13h30, vai acontecer na Praça Rui Barbosa, na Rua Bernardino de Campos, lá no Calçadão, bem no centro da cidade. Haverá uma caminhada no dia 20 de maio, na quarta-feira, a partir das 17h30, na pista de caminhada da Avenida Filadélfo Gouveia Neto, no estacionamento da pista de caminhadas da Avenida Filadélfo Gouveia Neto, na região da Baixada da cidade. E o seminário está marcado para o dia 29 de maio,
sexta-feira, a partir das 8 horas, no auditório da Unip, que fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, sem número, no Jardim Tarraf 2. É uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, em colaboração com a participação de outros organismos ligados a um problema tão sério quanto esse, que é o do combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. São dois temas muito importantes sobre os quais nós vamos conversar com a secretária Helena Marangoni daqui a pouco, aqui no Opinião Cidade. Há outros assuntos também que estão sempre em voga, sempre em pauta para a gente conversar com a secretária. Diz respeito, por exemplo, à questão dos moradores de rua, tão ligada, tão envolvida em São José do Rio Preto. Foi criada, inclusive, uma força-tarefa com a participação do município, do Ministério Público, da Polícia Militar e de outros organismos ligados a isso. Essa força-tarefa já está em operação, já está trabalhando, e nós queremos perguntar para a secretária quais os resultados disso. A gente tem conseguido resultados no sentido de coibir, de diminuir, de amenizar o problema dos moradores de rua em São José do Rio Preto. E há questões muito intrinsecamente ligadas à questão do morador de rua, mas também ligadas a problemas de saúde pública, como, por exemplo, a problemática do crack, das drogas de um modo geral e do crack em particular. Também muito presente em São José do Rio Preto. A gente nota pessoas envolvidas com esse problema pelas ruas da cidade. Isso é bacana a gente conversar sobre esse assunto também. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco para o bloco seguinte do Opinião Cidade, para conversarmos então com a secretária Helena Marangoni, secretária municipal da Assistência Social. Um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Até já. Nós fazemos a TV Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira, aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo.
Óticas Rio Preto, veste o seu verão. A medula do salva-vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois, quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. De volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, recebendo agora aqui no estúdio a secretária Helena Marangoni, secretária municipal da Assistência Social em São José do Rio Preto. A secretária vai falar sobre vários assuntos, alguns deles muito importantes, a gente até já no primeiro bloco deu até uma antecipada sobre isso, mas um dos temas sobre os quais nós vamos conversar, e vamos começar com ele, com a permissão da secretária, é a questão da campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A secretária fez a gentileza de nos trazer aqui um bottom, né, que certamente vai estar sendo distribuído pelas pessoas envolvidas nessa campanha. Na verdade, é uma sinalização do envolvimento das pessoas com um tema tão importante quanto esse, né? O combate à exploração sexual contra criança e adolescente, ao abuso e à exploração sexual contra criança e adolescente. Esse evento vai acontecer agora, a partir de segunda-feira, aqui em São José do Rio Preto. Secretário, vamos começar falando sobre isso. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa mais uma vez. Além do bottom aqui, deixa eu mostrar aqui um pequeno depósito daquela papelada que a gente junta no carro, né? E nada é mais útil do que isso dentro do carro, viu, gente? E dentro do carro vai lembrar as pessoas também sobre a importância da participação, do envolvimento de um tema como esse, né? É um problema que nós temos em São José do Rio Preto, temos que prestar atenção nesse problema, o abuso sexual, a exploração sexual da criança e do adolescente, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, obrigado pelo espaço mais uma vez. O tema realmente é muito importante. A violência hoje ela ocorre realmente no Brasil, no mundo. Porém, o marco do dia 18 de maio, que é o combate à violência e à exploração de crianças e adolescentes, esse combate é muito importante que nós, sociedade, estejamos atentos. Por quê? Porque existe sim, ainda nosso país é um país que culturalmente considera que a exploração e a violência, porque somos de um país escravocrata, de formação escravocrata, sim. E essa cultura infelizmente ainda existe. A quebra dos muros, do silêncio, é importante por parte da sociedade. Então, o dia 18 de maio é um dia que se comemora em virtude do caso Araceli. O caso Araceli, ela era uma garotinha de 6 anos, de Vitória, e ela foi violentada, foi estuprada, foi brutalmente morta, e ao final da violência, o agressor ainda jogou ácido e queimou a garotinha. Então, esse caso foi um caso que chocou muito a sociedade brasileira, por isso que justamente no dia 18 de maio é um dia para se lembrar de que isso não pode acontecer. É um dia que nós, sociedade, nós profissionais, temos que dizer não, né? Não à exploração, não ao crime, principalmente contra crianças e adolescentes. Sem dúvida, secretária, e o dizer não a situações como essa passa também pelo comprometimento das pessoas com a denúncia, né? As pessoas podem e devem fazer denúncias sempre que houver conhecimento de algum caso desse, é isso mesmo? É isso, a denúncia ela é fundamental. Quando nós falamos de quebrar o silêncio, é realmente denunciar, buscar a denúncia. Existe a oportunidade da denúncia anônima, não precisa ter a identificação. Então é importante que a sociedade, para qualquer caso de suspeita de violência contra crianças e adolescentes, contra idosos, a violência em si, é importante que ela seja denunciada.
para que essa violência seja apurada, né, a denúncia. Então, o que nós, da sociedade de Rio Preto, da assistência social, os trabalhadores, nós temos pensado muito que os próprios adolescentes começaram a fomentar essa participação nesse movimento. Então, nós estamos aí com uma programação muito intensa, uma programação muito bacana no município. Na segunda-feira, no dia 18, é importante ressaltar que os adolescentes e os jovens do Centro de Convivência da Juventude, o famoso CCJ, eles é quem coordenaram uma ação que é a abertura oficial da semana, que é na praça, onde eles vão estar levando várias atividades culturais, artísticas, estarão abordando as pessoas para falar um pouco sobre o tema, entregar o material. Eu acho muito bacana o protagonismo do jovem, porque você previne também para que eles não sejam futuros agressores. Então, esse ponto a gente entende que é fundamental. E eles são protagonistas da própria história, desse movimento, entre outros. Né? Sem dúvida. Estão no centro dessa questão toda aí, né? Essa mobilização está prevista para o dia 18 de maio, segunda-feira próxima, a partir das 13h30, na Praça Rui Barbosa, que é a Praça do Calçadão, em frente ao Praça Shopping, bem no centro da cidade. Local super bem localizado, né? Não existe melhor localizado do que esse. Na verdade, nós pensamos mesmo num local estratégico, que é o centro da cidade. Esse vai ser o pontapé inicial da campanha. E o que é muito bacana realmente é que vão ter muitos jovens. Nós teremos várias instituições parceiras que trabalham com crianças e adolescentes, que vão estar fazendo apresentações, estarão participando, estarão ajudando a fazer essa campanha, né? A abraçar realmente essa causa de que violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Isso. Esse é um ponto importante para a gente destacar. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre os outros itens da programação, né? Mas, na verdade, é isso. Quando se fala de exploração sexual, de abuso sexual contra criança e adolescente, nós não estamos falando de ser vergonhice, de gracinha, de qualquer coisa das pessoas. Nós estamos falando de crime. Isso é um crime tipificado em lei e que as pessoas devem pagar por isso, né? É importante, por isso mesmo, as pessoas denunciem e transformem, disse agora, né? Rompa o silêncio, né? Que o silêncio seja desfeito para que isso possa ser encaminhado para as autoridades, né? É crime e acabou, né? A questão é essa. É crime e é importante que acho que os dados hoje, eles demonstram, eu sou uma especialista dessa área, né? É importante ressaltar que os números demonstram que os agressores, a maioria das vezes, são pessoas próximas das crianças. Então, na verdade, não existe um mito de que são pessoas estranhas, tudo mais. Pode ocorrer, mas não é exatamente. São raras as vezes. A maioria das vezes são pessoas próximas, em que as crianças, principalmente as crianças, têm contato, têm confiança. E muitas vezes essas pessoas precisam também de uma ajuda, de um acompanhamento e de um encaminhamento para se cuidar também. Né? Ou seja, o inimigo mora em casa, né? Quer dizer, pode acontecer de que padrasto, até pai, avô, tio, vizinho, sempre que você souber de alguma ocorrência desse tipo, por favor, o telefone é o 100, né? Diz que 100. Faça a denúncia para que isso possa ser apurado. Essa denúncia pode ser anônima, é claro que não vai ser uma denúncia leviana, que vai simplesmente jogar sobre as pessoas, mas na verdade isso vai ser apurado para que responsabilidades sejam realmente apuradas. A questão é essa, né, secretária? Na verdade, a denúncia ela é o primeiro princípio para que se avalie o que está acontecendo com essa criança. Um ponto muito importante são os professores. Os professores que trabalham diretamente com as crianças. Normalmente essas crianças apresentam uma mudança de comportamento muito forte dentro da sala de aula, na escola, onde ela começa a ficar fica fechada, fica introspectiva, ela tem uma mudança de comportamento muito forte. Então os professores são pessoas fundamentais para estar também são os primeiros que vão ter alguma facilidade para detectar a existência desse problema. Na maioria dos casos, os professores são os primeiros a detectarem a mudança de comportamento da criança. Secretária, quando a gente fala de criança, de adolescente, a gente fala a partir de que idade? A partir de que idade passa a ter problema desse tipo? Com base na sua experiência, eu imagino que deve ter coisas escabrosas para ser relatadas. 2, 3 anos, você já começa, inclusive 2, 3 aninhos, muitos dos casos, você já começa a perceber a mudança de comportamento das crianças. Então, as professoras das unidades infantis, né,
as ditas creches, já começam a perceber mudanças de comportamento. Na verdade, não existe uma idade específica, mas é muito cedo, né? Normalmente se começa a violentar as crianças. E um ponto importante também a ser destacado é que as adolescentes muitas vezes são seduzidas e aí são exploradas sexualmente. Isso também é uma situação que nós precisamos combater e precisamos denunciar. São desdobramentos de um mesmo problema, né? Vai ter outras variáveis, né? Uma coisa complicada realmente. E é a violação do direito, né? É a forma mesmo de violência que a sociedade precisa entender que nós não podemos banalizar essa situação, não podemos achar isso comum. Secretária, temos agora no comecinho do programa falei rapidamente sobre isso e comentei o fato de que São José do Rio Preto é também um ponto de passagem muito grande, né? Pessoas que do sul até o norte do país passam por aqui, existem eixos viários muito importantes, rodoviários muito importantes, a BR-153, a rodovia Washington Luiz, e tantos mecanismos de passagem das pessoas por aqui. De alguma forma isso também gera aumenta a demanda em relação a esse problema. Como é que a questão tem sido tratada em relação a isso, as pessoas que passam por aqui? Realmente, o município ele tem uma região geográfica, ele está num ponto muito estratégico para várias coisas, inclusive para a exploração sexual. Para o bem e para o mal, né? O contorno das rodovias, a BR-153, as rodovias que cortam, as vicinais, são pontos estratégicos para que aconteça a exploração sexual, principalmente o caso da exploração. No caso do menor, né? Mas postos de gasolina, e a gente tem tido várias informações, várias denúncias quanto a esses casos, e também temos tido várias campanhas junto a essas pessoas para evitar realmente o crime. Bom, se existe um acúmulo do problema, uma demanda do problema em relação ao Rio Preto, existe também uma grande rede de proteção arquitetada aqui em São José do Rio Preto pela própria secretaria, né? E isso está funcionando, quer dizer, a secretaria está ligada. Tanto o exemplo disso é o Disque 100, né? Se a pessoa ligar, imediatamente ligou, é recebido isso ali, imediatamente já se tomam providências em relação a isso, secretária. Como é que funciona a tramitação desse processo? Isso, na verdade, existe o Disque 100, os conselhos tutelares estão, né, postos aí para atender e acompanhar as denúncias também. As denúncias, na verdade, elas são feitas de várias formas. O Disque 100 é a maneira mais tranquila, mas os conselhos tutelares também recebem as denúncias. E a secretaria toda está em alerta, assim como nós estamos articulando com outras secretarias, como Educação, Esporte, Cultura, para que a gente faça essa campanha na maior gama de território possível do município. O importante é que a informação chegue até as autoridades, né? Chegue às pessoas, chegue às famílias, chegue às autoridades. E o professor é um agente importantíssimo, você está dizendo agora há pouco. Vai ser o primeiro a detectar isso, né? O professor ele tem uma proximidade, ele convive muito com essa criança, ele passa muitas horas na sala de aula com essas crianças. Em geral, ele inspira confiança na criança e vice-versa. Tem uma relação de confiança. E isso normalmente facilita para que os professores entendam e identifiquem a violência. Tá certo. É um tema que às vezes a gente pode pensar que Rio Preto passa ao largo disso aí, mas não passa não, né? A gente nota mesmo uma presença muito grande desse tipo de notícias no dia a dia da imprensa. Em relação a isso mesmo, quando o inimigo está dentro da casa da criança ou do adolescente, o inimigo está ali dentro. Esse chega a ser trágico isso, mas é verdade, né? Bom, falando sobre a mobilização, nós falamos aí no dia 18, na segunda-feira, uma mobilização na Praça Rui Barbosa, na Bernardino de Campos, ali no Calçadão, isso dia 20, dia 18, segunda-feira. No dia 20, quarta-feira, vai ter uma grande caminhada, né? Às 17h30, na pista de caminhada da Filadélfio Gouveia Neto, na Baixada de Rio Preto, lá. Quem participa dessa caminhada, quem pode participar? Qual o objetivo dessa grande mobilização, dessa caminhada em relação a esse tema, secretária? A caminhada ela foi pensada porque ali na Filadélfia tem muitas pessoas circulando, realmente ali tem um aglomerado significante de pessoas. Sem dúvida. E o objetivo é levar mesmo essa informação e despertar as pessoas para esse tema. Então nós estaremos de preto, quem tiver a roupa preta e é à vontade.
Pode participar quem tiver interesse. A partir das 5h30 nós estaremos, das 17h30, né? 17h30 nós estaremos se concentrando ali no estacionamento do início da pista de caminhada e partiremos rumo à pista para que possamos estar levando material e estar fazendo uma manifestação. Tem várias instituições que também vão participar dessa caminhada, vários profissionais já ligaram, disseram que vão estar participando. Então é importante a sociedade, a mobilização. A verdade é que esse tema ele exige uma mobilização muito forte do município. Inclusive, a região de São José do Rio Preto é uma região que está muito ligada no tema e os municípios, mesmo os municípios em torno de pequeno porte, todos estão fazendo suas ações, estão fazendo as mobilizações e aí é importante que nós estejamos à frente disso. Não é um problema que tem como ser diminuído sem que haja um grande envolvimento da sociedade, né? Sem isso não tem chance mesmo. Bom, e aí o seminário vai acontecer no dia 29 de maio, é uma sexta-feira, né, às 8 horas, no auditório da Unip, que fica na Juscelino Kubitschek, sem número, no Jardim Tarraf 2. O que é esse seminário? Quem participa? O que é que vai ser discutido lá? O seminário ele foi pensado em parceria com a Divisão Regional de Assistência Social do Estado, a ADRADES. Vão participar profissionais, conselhos tutelares, pessoas interessadas, estudantes, que tenham como interesse ouvir os fluxos do tema. Na verdade, o seminário é para tentar despertar um pouco mais nos profissionais conhecimentos relativos ao tema. Quando nós pensamos nesse seminário, foi pensado para os profissionais atenderem às suas necessidades no que diz respeito a relatórios, a laudos, a pareceres, que tem que ter muito cuidado também. Certo. Os profissionais que lidam com esses casos têm que ter muito cuidado na maneira que ele vai escrever, na maneira como ele vai lidar com essa situação. Tem que ser muito preciso nessa comunicação, né? Muito preciso, muito sensível, muito ético. Sem dúvida. E isso é um ponto que nós achamos importante no seminário. Um outro ponto, principalmente para os conselhos tutelares e para outros profissionais, é entender um pouco de qual o passo a passo, quando uma criança sofre violência, para onde encaminhar, qual é o processo por onde essa criança tem que passar, quais os encaminhamentos e tudo mais. Pois é, se o problema está dentro da casa da criança, então o que fazer? A partir da denúncia, o que fazer, para onde encaminha, passa por exame de corpo de delito, e depois é o passo a passo mesmo de como lidar com essa relação da denúncia. Secretária, ainda chegaremos o dia em que não teremos esse tipo de problema em São José do Rio Preto. Talvez demore um pouco, mas chegaremos. E para chegar lá, temos que partir disso que a secretária está falando aqui agora. A participação das pessoas em relação a isso. Violência sexual é crime, denuncie. Você não precisa se identificar. Disque Denúncia, o Denúncia Nacional no Disque 100. Essa denúncia vai ser apurada pelas pessoas que atenderem você pelo Disque 100 aqui em São José do Rio Preto, vai ser encaminhada, vai ter um trâmite que busque uma solução para essa questão, né? Secretário, vou pedir a sua licença para a gente fazer um rápido intervalo, a gente volta na sequência com o Opinião Cidade, para conversar sobre um outro tema. Desta vez um tema que certamente que a senhora deve gostar de falar e é importante que a gente registre também. Rio Preto recebeu um prêmio nacional de boas práticas de gestão no âmbito aí da questão da assistência social. Que bacana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, logo depois do comercial. Até já. Nós fazemos a TV Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar, só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. De volta com Opinião Cidade, hoje conversando com a secretária Helena Marangoni, secretária municipal de Assistência Social. É muito bom conversar com a secretária, mesmo se tratando de problemas tão delicados quanto esse que nós abordamos aqui no primeiro bloco do nosso programa, sempre tem um sinal positivo de que a gente está ajudando as pessoas, né, orientando as pessoas sobre o envolvimento delas. Isso, sem envolvimento de todo mundo, não vai se resolver problemas como esse que a gente abordou aqui no primeiro tempo do nosso programa, a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes, que vai ser objeto de uma campanha de mobilização em São José do Rio Preto a partir da próxima segunda-feira. Daqui a pouco vou até repetir os pontos principais dessa campanha, que vai haver uma concentração no Calçadão, depois uma caminhada e também um seminário na Unip aqui em São José do Rio Preto. E é muito importante a participação de todo mundo e também a capacidade de indignação das pessoas. A gente agora no intervalo estava conversando sobre isso. A capacidade de se indignar, de, se for o caso, pegar um telefone, é muito fácil fazer isso, discar o número 100 e fazer a sua denúncia. Ela pode ser feita anonimamente, mas ela vai ser convenientemente apurada pelos organismos responsáveis e para que se evite o problema que existe. Na verdade, não é um problema inexistente em São José do Rio Preto, não. A gente pode até achar que tem pouca gente, pouca coisa, mas não é pouca não, né? Na verdade, o problema é sério, sim. Deixa eu registrar, secretária, que o nosso programa está sendo visto, além de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, também pela internet em várias outras cidades brasileiras. A sua entrevista, por exemplo, está sendo acompanhada em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Curitiba, em Aracaju, em São Caetano do Sul e fora do país, também na Itália, através do site www.tvriopreto.tv, www.tvriopreto.tv. É muito bom registrar esses acessos que as pessoas têm no nosso programa através da internet, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Bom, falando sobre os assuntos relacionados com a assistência social, nós temos agora um assunto tão importante quanto o outro, mas
talvez até de uma mais agradável de se abordar, porque foi um reconhecimento público em relação a uma prática de gestão realizada pela sua secretaria aqui em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto ficou em primeiro lugar no país na categoria Grande Porte, cidades de grande porte, no Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão. Esse prêmio foi conferido pelo 17º Encontro Nacional de Congemas, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. A secretária Helena Cristina Marangoni recebeu o troféu no final do mês em Fortaleza, no final do mês de abril, na cidade de Fortaleza, no Ceará. O que representa esse prêmio para assistência social em São José do Rio Preto? O que ele reconhece de prática de gestão realizada pela secretaria? Secretária, por favor. O prêmio de gestão na verdade, é um sonho de todo gestor. Por quê? Porque acontece uma vez ao ano, pensa-se no Oscar da assistência social. Ele é um reconhecimento de boas práticas, de práticas inovadoras, práticas de qualidade, práticas efetivas que deram certo. Nós inscrevemos um projeto que consideramos super importante. Por quê? Porque ele tem um impacto social muito significativo para o município. A princípio ficamos na dúvida, vamos inscrever algum serviço e optamos por inscrever realmente o diagnóstico socioterritorial participativo. Por quê? Porque nós identificamos que no Brasil essa prática não acontece. São José do Rio Preto é pioneiro na prática participativa de se elaborar um plano de ação da assistência. Isso é muito técnico. Quando eu falo na questão do plano, essa linguagem é muito técnica. Mas o que é isso, trocando em miúdos? Nós, da assistência social, demos ouvido, demos voz para a população. Os 13 territórios dos CRAS foram ouvidos, a população foi ouvida, nós fizemos um mapa falado. Então, eles apontavam as ofertas dos serviços do território, tudo que tinha de bacana no território, de políticas públicas, de instituições, de serviços. E apontavam a ausência dos serviços. Então, nós tínhamos clareza de que naquele território faltavam ações de cultura, de esporte, de educação, de saúde. Você consegue visualizar a necessidade da população. Ao mesmo tempo, nós identificamos, inclusive, a ausência de comércio, coisa simples. Tá. Que não necessariamente não necessariamente é só do poder público. A ausência de comércio, a ausência de igrejas, teve um território que teve ausência de igrejas. Olha. E, ao mesmo tempo, por que nós fizemos isso? Porque nós queríamos avaliar a proteção, porque a assistência trabalha com proteção social. Nós queríamos avaliar a proteção e a desproteção social das famílias e dos indivíduos de cada território. Foi muito importante porque a partir desse planejamento, nós começamos a organizar um plano específico para cada CRAS, para cada CREAS. CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. E o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência. Um dos mapas de um CREAS foi, inclusive, teve a participação de juiz, de promotor, de enfermeiros, profissionais de saúde. Então, foram vários, que esse foi chamado mapa institucional, onde as ONGs participaram, onde nós também avaliamos sobre a ótica dos profissionais e dessas instituições, o que eles entendiam de proteção e desproteção. Esse institucional, ele foi do município todo, então foi olhar para São José do Rio Preto. O diagnóstico, quando nós falamos de saúde, você vê onde está o problema, não é? Então, está com uma dor no estômago, você vai fazer um exame, existe um diagnóstico. Sim. Na assistência foi isso, foi olhar, fazer um grande exame para olhar onde estão os problemas do município. Por exemplo, se existem problemas com violência doméstica, se existem problemas com alcoolismo, enfim, todas essas coisas passam a ser visíveis também ao olhar. Fica nítido. Então, nós temos hoje um diagnóstico socioterritorial que demonstra em São José do Rio Preto quais as ações que são fundamentais para o município. Ele vai ser uma ferramenta de trabalho muito importante para nós, gestores, para os secretários, em especial para o prefeito, porque vai dar uma visibilidade
do território, da cidade de São José do Rio Preto, na ótica social. Porque muitas vezes tem a conjuntura econômica, tem pesquisas relacionadas à indústria, comércio. Socioeconomia, isso. O nosso já é mesmo das políticas sociais. É o olhar da população sobre as necessidades que tem em cada território. E chega a se verificar, comprovar que existem necessidades mesmo e algumas são mais flagrantes que outras em determinadas regiões da cidade. Tem muito a ver com claro que tem, eu imagino, né, com a questão socioeconômica das populações residentes nesses 13 territórios, né? Mas os problemas são mais ou menos uniformes em toda São José do Rio Preto, secretário? Não. São bem... são específicos. Cada território tem a sua realidade. É muito importante que, por exemplo, para algumas pessoas, a igreja é um ponto de lazer. A população identifica que a igreja é um ponto positivo, é um lugar que ela vai como proteção social, no sentido de ter lazer, onde ela consegue, independente da religião, o espaço da igreja é um lugar de lazer. Ao mesmo tempo, uma praça, que seria um espaço de lazer, ela tem duas opções que eles analisam. Pode passar a ser um problema. Até um certo horário, ela é um espaço de lazer. E depois de um certo horário, ela acaba sendo um espaço de risco e de desproteção. Então, aí precisa entrar a segurança pública. Então, a partir dessa pesquisa, né, nós conseguimos planejar as ações mais integradas de todas as secretarias. E isso tem a ver com a premiação, como eu estava falando, foi muito reconhecida. Nós somos muito elogiados, né? Foram 5 prêmios no total. Cada município, de pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte, grande porte, metrópole, recebeu 1. Então, realmente, nós somos o único município de grande porte que foi premiado e foi com êxito. Até a própria ministra veio conversar com a gente, quis saber um pouco melhor sobre isso. E nós estamos sendo convidados agora para ir para vários lugares falar sobre essa metodologia, que é uma metodologia inovadora. O prêmio, ele se deve muito à equipe da assistência social. É muito importante falar que o gestor recebe um reconhecimento, mas a gestão está relacionada a toda a equipe. Nós temos uma equipe da vigilância socioassistencial, que é quem cuida e fomenta todos os dados. Nós temos a equipe da proteção social, que é quem trabalha com os CRAS, com os CREAS, que fomenta toda essa participação social, que está diretamente com a população no território. Nós temos a equipe da assistência, de maneira geral, que todo mundo tem uma parcela de contribuição no diagnóstico e no prêmio, né? Secretário, imagino que ter essa visão particularizada e bem detalhada da problemática social é muito importante. Já foi o tempo em que era fácil olhar para o mapa de Rio Preto e falar, não, eu tenho problema de droga aqui tem problema de miséria ali, não é bem assim, né? Hoje é muito mais complexo, né? Bem mais difícil averiguar tudo isso, né? As relações, como eu estava te falando, elas mudam de acordo até com os horários. Então, essa questão da violência, de territórios, de locais que são mais violentos, a própria população entende onde é mais violento, onde é menos, onde eles se sentem seguros. Outro ponto também que ficou muito significante para a gente foram as ações para a juventude. Então, a ausência realmente de projetos para a juventude. Por que eu falo isso? Porque aí nós, da assistência e das outras secretarias, nós temos que começar a oferecer os serviços públicos a partir da necessidade da população. Nós não vamos simplesmente levar aquilo que está na nossa cabeça, não. O dinheiro público passa a ser gasto com maior planejamento, com maior eficácia, e isso é tudo muito importante para melhorar a qualidade realmente do atendimento. E o envolvimento, vamos dizer, multissecretarial é fundamental, porque as coisas não são estanques, né? Estão muito ligadas entre si. A educação, por exemplo, tem participação em quase tudo isso, assistência social também, quer dizer, é bem complicado. Educação, assistência, saúde, o esporte, a cultura, eu sempre falo assim, são políticas que precisam estar muito integradas. A segurança pública, que eu estava te falando do crack, né, das drogas agora, que é um desafio para a gente, e a segurança pública ela vem no sentido de trabalhar num processo mais educativo e mais preventivo das situações de violência, e o diagnóstico ele traz tudo isso.
O prêmio, ele é do município, é um prêmio que realmente traz para a gente um reconhecimento nacional. São José do Rio Preto hoje é visto no Ministério do Desenvolvimento Social de uma maneira mais respeitosa, porque dá credibilidade para a gestão e para o município. É claro que o prefeito ele tem tido toda uma sensibilidade, tem nos apoiado a todo momento nessas ações. O prêmio, é claro, é muito importante, mas mais importante do que o prêmio é poder contar com um instrumento desse para resolver os problemas, né, secretária? O resultado da ação, que nós esperamos que a partir do diagnóstico a gente consiga realmente efetivar ações que vá de encontro à necessidade da população. Esse é o ponto central. Tá certo. Para encerrar a conversa com a secretária da Assistência Social, me chamou a atenção aqui um panfleto, um dos materiais trazidos pela secretária, que fala exatamente isso. A esmola que você dá mata tudo, menos a fome e o frio. Isso faz parte de uma campanha para combater a esmola, que realmente não traz a solução para os problemas, né, secretária? Fala um pouquinho sobre isso. Qual o objetivo dessa campanhazinha aqui? Agora? A campanha, nós estamos aí nessa luta com relação à pessoa em situação de rua. Nós estamos com várias ações integradas. O próprio Dr. Zé Heitor tem nos apoiado enquanto Ministério Público, as instituições parceiras. E a campanha da esmola, na verdade, é a questão de você tentar tirar o dar a esmola para que as pessoas possam procurar assistência social. A partir do momento que nós doamos na rua a esmola, eles deixam de acessar os serviços públicos. E aí a gente não consegue fazer a intervenção com essas pessoas. Um ponto que também é muito importante é que cada vez mais vem mais pessoas para São José do Rio Preto. Por quê? Porque São José do Rio Preto é a galinha dos ovos de ouro. A todo momento eles têm muito dinheiro na rua. É um tema tão delicado falar nisso, mas é verdade, tem que ser considerado desse jeito mesmo, é um problema, né? Então, nós entendemos que as pessoas precisam de alimentação, precisam de serviço, só que a assistência oferece isso. Se eles não têm isso na rua, eles vão aos serviços públicos e a gente consegue trabalhar para localizar a família, convencê-los a tratamento. Tem pessoas na rua muito debilitadas. E faz muito melhor para a autoestima deles, para tudo isso. Né? E a gente precisa realmente trabalhar, não só dar a esmola, você dá também a permanência dele na rua. Isso. Quando você tira a esmola, você está oferecendo muito mais, que é a oportunidade dele buscar os serviços públicos. E aí nós temos muitos jovens que precisam de tratamento de droga-dependência, e você dando o dinheiro, não necessariamente você vai conseguir fazer com que ele se trate. Então normalmente complexo. Acaba surtindo efeito contrário. Você alimenta realmente o vício, você alimenta muito mais pontos negativos do que realmente a necessidade maior, que é o tratamento, é a busca pelos serviços. Tá certo, secretária. Queria agradecer muito mais uma vez a sua presença no nosso programa. Parabéns pelo prêmio. Obrigada. E parabéns pela campanha que vai ser realizada agora de combate ao abuso sexual e exploração da criança e do adolescente. A senhora está convidada para vir sempre ao nosso programa para a gente tratar de assuntos tão importantes, tão relevantes quanto esses que nós conversamos hoje aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos vocês, a equipe que sempre nos recebe tão bem, e estaremos aqui com várias informações de interesse público. Obrigado à secretária Helena Marangoni, secretária municipal da Assistência Social de São José do Rio Preto. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.